Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje nós vamos continuar a aula, mais ou menos, hoje é a aula 6, mas nós vamos continuar a aprendizagem que a gente adquiriu na aula 5, ou seja, nós vamos ainda rever o verbo sprechen, que é o verbo falar, e vamos aprender mais algumas coisinhas. Bom, bem legais, tá? Bem, ontem na aula 5, já quase ao final, depois que a gente conjugou o verbo sprechen, eu trouxe esse exemplo aqui. Maria kommt aus Spanien, was spricht sie? Então, eu queria relembrar com vocês, né, para a gente memorizar mais um pouquinho o pronome interrogativo was, que significa o que. Was spricht sie? O que ela fala? Sie spricht Spanisch. Sie spricht Spanisch. Ok? Então, eu aqui fiz uma pergunta usando um pronome interrogativo. Was spricht sie? Was spricht Maria? Sie spricht Spanisch. Vamos agora ver uma pergunta em alemão. Nós já aprendemos, mas vamos rever agora com o verbo sprechen. É uma pergunta sem usar o pronome interrogativo. Já aprendemos que usando o pronome interrogativo, depois nós temos o verbo, né? E quando nós fazemos uma pergunta direta, aquela que a resposta é sempre sim ou não, nós não temos um pronome interrogativo, então a gente começa com o verbo. Vamos a um exemplo usando o verbo sprechen. Agora eu tenho um outro exemplo. Daniel kommt aus Argentinien. Daniel kommt aus Argentinien. E alguém pergunta: spricht Spanisch? Então aqui eu tenho uma pergunta começando com o verbo. Eu não tenho aqui um pronome interrogativo. Ele fala espanhol? Ja, spricht Spanisch. Ja, sim, spricht Spanisch. Spricht auch Portugueses. Então a gente vai aprender uma palavrinha nova. Auch. Lembrando que, assim como o número 8, art, depois do A, o CH, quando vem depois do U, então a gente já sabe, o CH depois do A ou depois do U, ele tem o som de 2 R's. Então a palavra também, em alemão, auch, A-U-C-H, auch. Spricht auch Portugueses. Lembrando então, eu aqui tenho uma pergunta. Se eu tenho em alemão uma pergunta que não começa com pronome interrogativo, eu começo com o verbo. Spricht Spanisch? Ja, sim, ja, aqui, spricht Spanisch. Ele, Daniel, spricht auch Portugueses. Portugueses. Ok? Vamos lembrar que o contrário de ja, J-A, em alemão, como é que é mesmo? Nein. Vou colocar aqui para a gente não perder muito tempo, vou colocar em algum lugar aqui, ó, N-E-I-N. Só lembrando, nein, nein. Mas no caso, vou até apagar aqui com a mão, ó,
não tem problema, para a gente ganhar tempo. Então, aqui no caso vai ser Ja, Daniel spricht Spanisch. Spricht auch Portugiesisch. Lembrando um pouquinho a aula de ontem, a palavrinha que nós aprendemos ontem, aqui o und, lembrando, termina em D, mas a gente fala como se fosse um T. Daniel spricht Spanisch und Portugiesisch. Daniel spricht Spanisch und Portugiesisch. Agora eu vou falar de mim. Ich spreche Portugiesisch, Deutsch und Englisch. Deutsch, alemão, em alemão, né? Ich spreche Portugiesisch, Deutsch und Englisch. Und du, e você? Und du, was sprichst du? Was sprichst du? Me conta aqui nos comentários. Coloca para mim. Ich heiße, diga seu nome e coloque Ich spreche e diga para mim as línguas que você aprendeu. Ontem, que você fala. Ontem nós aprendemos a falar francês em alemão, né? Francês em alemão, tá lá na aula 5. Francês. Se tem mais Spanish, se tem uma outra língua que você fale e nós não aprendemos ainda no vídeo, coloca aqui nos comentários e eu trago isso para você na próxima aula. Tschüss!